31, de 31 a 37. É um texto muito conhecido que diz o seguinte: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher b'harban mikol hamim venatanan et torato Baruch atah Adonai noten haTorah. Eis que vem dias, diz o Eterno, em que farei uma aliança na época do Pêssach, quando tirou os Bnei Israel do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Eterno. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Eterno. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. É interessante aqui que ele alude também, nesse texto, ele alude o escrever, a Torá, mas de uma outra forma, ou numa forma em um nível mais elevado. Escreverei as minhas leis. Que leis são essas? As leis que foram dadas aos Bnei Israel no Sinai. Escreverei nos seus corações, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará mais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: conhecei ao Eterno, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Eterno. Porque lhe perdoarei a sua maldade, e nunca mais me lembrarei dos teus pecados. Assim diz o Eterno, que dá o sol para a luz do dia, e as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite. Interessante. Vou falar rapidamente sobre esse texto e depois nós vamos entrar nas alianças. Mas é interessante que diz aqui: porei a minha lei no seu interior e escreverei no seu coração, e serei o seu Deus e eles serão meu povo. Como se o povo de Israel não fosse. Quem olha, quem lê, quem não conhece a literatura judaica, quem não conhece as escrituras, no primeiro olhar diz que eu serei seu Deus e eles serão meu povo, como se eles não fossem. Então nós temos que conhecer como é feita, como é vista, né, a forma judaica de entender o texto. Aqui ele não está dizendo que o povo de Israel não era povo de Israel e vai ser a partir dessa aliança. Não. Da mesma forma, quando o povo de Israel, e nós vamos ver mais para frente, estava na frente do Sinai. Pinhas, por favor, desliga. Um segundo, né? E ele falou assim: diga ao povo de Israel, de lá para cá, diga ao povo de Israel: se vocês ouvirem a minha voz e obedeceres a minha Torá, eu vos serei povo e vocês serão por Deus. Eu serei Deus e vocês serão por povo. Como se Israel não fosse povo de Deus. Aqui a aliança que Deus fez com Abraão é a mesma que Deus fez com Moshe. É a mesma aliança. São os mesmos elementos que diz respeito a Mashiach. O Eterno escreverás no coração de cada um de nós. O que? A sua Torá, as minhas leis. Nós vamos ver da mesma forma que o Eterno falou: eu serei por Deus e vocês serão por povo na época do Mashiach, na época de Moshe Rabbeinu. Na época de Mashiach ele também fala: vocês serão por povo e eu vos serei por Deus. Nós temos que entender isso. Quando se fala em Hadash, coisa nova, também se diz como algo que está sendo renovado. Renovado.
E aqui no começo ele diz: não farei conforme a aliança que eu fiz com os seus pais no Egito, porque eles invalidaram a minha aliança. Quando ele fala que eu não farei conforme a aliança que fez com os pais, não quer dizer que ele vai fazer uma outra aliança. Os elementos vão ser os mesmos. Ele está falando que vai ser renovada essa aliança. E nós vamos ver isso desde o início de todas as alianças. E no final ele fala que eu farei essa aliança com Israel e com Yehudá. Por quê? Porque nesse período de Jeremias, Israel, as 10 tribos, já tinham sido dispersas para Galut. E a tribo de Yehudá estava prestes, já estava decretado que ia para Galut também. Então eram 2 reinos separados. E o profeta diz que fará uma nova aliança com Israel, ou seja, com as 10 tribos, e fará uma nova aliança com Yehudá, juntando essas 12 tribos, como diz lá em Ishaial 49, Ezequiel 37, que levantarei a minha mão e trarei todos os Bene Israel, juntarei e eles terão um só pastor, um só Mashiach, um só Senhor. Nós temos que entender isso. E aqui no meio, quase no finalzinho do capítulo, diz que todos me conhecerão, desde o menor até o maior, e porque eu lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Ou seja, existirá também nessa renovação de aliança os mesmos elementos de perdão que havia anteriormente. Porque a lei da Torá, dada ao povo de Israel no período de Moshe Rabbeinu, nos possibilitava que tivéssemos sacrifícios que cobririam os pecados. Então, é uma renovação de aliança que estaria também mantendo o mesmo elemento de sacrifício, só que de uma forma elevada em relação à outra aliança. Então nós vamos ter a mesma aliança que Deus fez com Abraham, é a mesma aliança que Deus fez com Moshe, é a mesma aliança que Deus fez com Yeshua. Na época de Abraham, nós não tínhamos Torá escrita, tínhamos Torá oral, isso nós vamos ver hoje. Anterior a Abraham, nós tínhamos uma aliança feita com os Benei Adam, os filhos do homem, a humanidade, as nações. Deus depois chama Abraham e faz uma aliança com Abraham Avinu. Em relação àquela aliança que o Eterno tinha feito com a humanidade, com Abraham Avinu, é uma aliança superior, porque tem o quê? Tem um povo específico, tem uma promessa que já está um pouquinho mais clara do que a promessa que o Eterno fez na aliança com os filhos de Adão, que está em Gênesis 3:15, onde o Mashiach ia pisar na cabeça da serpente e ela ia ferir o seu calcanhar. Com Abraham, o Eterno fala: de ti, em ti, ou de ti sairá onde abençoará todas as nações. Com Moshe, eu separarei tu
Israel, para ser o quê? Um povo sacerdotal. De ti virá um profeta parecido contigo, semelhante a ti. Quando chega na aliança com Davi, de ti virá Mashiach, e o seu reino será eterno. E dali virá o que? Muitas profecias falando sobre minúcias da obra de Mashiach. Antes disso nós não tínhamos nenhuma profecia. Antes de Davi, depois dessa aliança, nós não tínhamos nenhuma profecia que falava sobre Ben Yosef. Não tínhamos nenhuma profecia que falava sobre aquele que ia carregar sobre ele mesmo as nossas transgressões. E quando chega com Mashiach, essa nova aliança, entre aspas, na verdade ela está sendo renovada. Ela sobe em níveis cada vez mais superiores. E ainda teremos uma nova aliança, ou seja, mais uma renovação de aliança, que estamos esperando que vai ser com Ben Davi, onde nenhum de nós estaremos sujeitos ao pecado, onde teremos os nossos corpos transformados. Essa será a aliança plena em Mashiach, totalmente perfeita, porque ela vai possibilitar que possamos retornar para o Gan Eden num nível superior do próprio Gan Eden que Adão conheceu. Mas para que a gente possa então entender o teor da Brit Hadashah, dessa aliança renovada, nós devemos entender, começar a voltar um pouco para ver os elementos que existem em todas as alianças que o Eterno fez. Não estou falando de alianças conforme a teologia dispensacionalista, mas sim de acordo com a teologia judaica, de acordo com o que se encontra nas próprias Escrituras, que é a mesma aliança. Então, nós vamos retornar aqui um pouco, lá em Bereshit, a aliança que o Eterno fez com os filhos de Adão, uma aliança com a humanidade. Depois que Adão sai do Gan Eden, ele está numa nova realidade. O que é recomendado nesse momento são os elementos que vão estar em todas as alianças. Por exemplo, o Eterno fala com Caim. Ele ensina a Caim, lá em Bereshit 4:7. Se fizeres o bem, não é certo que será aceito? Porque ele estava invejando o irmão, porque o irmão era um tzadik. Ele fez um sacrifício ao Eterno e foi aceito. E Caim fez um sacrifício e não foi aceito. Ele sentiu que não foi aceito aquele sacrifício. E ele fala: se bem fizeres, não é certo que será aceito? Na verdade, ele não estava falando, o problema não estava no sacrifício, totalmente no sacrifício, mas estava nas suas atitudes. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o teu desejo. Então o Eterno está falando para Caim que ele faz coisas más, e ele anda transgredindo o que? Uma lei que o Eterno estabeleceu no coração de cada homem, naquele pacto, naquela aliança que o Eterno fez com os Benei Adam. Caim
estava transgredindo uma lei oral. Não existia lei escrita, mas existia uma lei que estava impressa no coração de cada homem. Que ele poderia identificar o que era bom e o que não era bom. E o Eterno fala: se você fizer as coisas boas, você vai ser aceito por mim. Ou seja, se você fizer coisas más, você não vai ser aceito, nem a ti e nem o seu sacrifício. E se não fizeres o bem, ou seja, se fizeres o mal, o pecado que está à porta, ele vai dominar a ti. Sobre ti será o seu desejo. Ou seja, ele fará de acordo com os teus desejos, que o aprisionam. Mas sobre ele tu deves dominar. Aqui ele está falando sobre o Yetzirah, que estava no coração de Caim. Você deve dominar a sua inclinação para o mal. Você deve dominar, senão ela vai te dominar. Então já logo no primeiro filho, no primogênito de Adão, Harishon, o primeiro homem que nasceu de uma mulher, já existia na sua vida esses elementos: pecado, lei, obediência, consequência do bem e consequência do mal, desde o primeiro homem. E também a dádiva do Eterno, o Eterno falando: faça isso, não faça aquilo. O que é isso? Torá é instrução. Torá é instrução dada pelo próprio Eterno. O próprio Eterno falou com as suas palavras: Caim, faça o bem que eu vou aceitar o seu bem. Olha o privilégio de Caim. Sendo um transgressor da lei, ele escutou a voz do Eterno te ensinando o Torá. Olha só que interessante. O Eterno ensinando o Torá para o homem. Faça o bem e não faça o mal. Se fizer o mal eu não vou aceitar. Se fizer o bem, eu vou aceitar. E você deve dominar esse mal. Então eu vou dar capacitação para que você domine esse Yetzirah, essa inclinação do mal, para que você seja aceito. Abel era um homem justo. A Torá já foi dada em sua essência a Adão e seus filhos. Olha só o que diz 1 Yohanan 3, 11 e 12. Vai falar sobre Caim e vai falar sobre Abel. Olha lá. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio. Olha só, desde o princípio, que nós amemos uns aos outros. Não como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Olha só que interessante, Yohanan falando sobre esse texto. E ele fala o quê? Que Caim era do maligno e matou o seu irmão. Mas que foi dada uma mensagem, ou a Torá, que ouvistes desde o princípio. Que era o quê? Que amemos uns aos outros. Isso é Torá. Yeshua mesmo fala. E disse Yeshua: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento, ou o seu poder. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Yohanan diz que desde o princípio a Torá já tinha sido dada pelo Eterno, dizendo o quê? Que nos amemos uns aos outros. Estamos falando de Torá. Estamos falando de essência de Torá.
Então a Torá já foi dada para Adão, e aqui o texto nos prova isso. Deus falou: Caim, ama o teu irmão como você ama a si mesmo. Essa é a essência da Torá. Ame a mim acima de todas as coisas. Essa é a essência da Torá. Então, desde a aliança que Deus fez com os filhos de Adão, já foi dada a Torá na sua essência. Já existia leis e já existia todos esses elementos. Enoque era um praticante da justiça. E andou Enoque com o Eterno e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Bereshit 5:24. Olha só o que diz Hebreus sobre Enoque. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque o Eterno o transladara, visto como antes da sua translatação alcançou o testemunho de que agradara ao Eterno. Ora, sem fé é impossível agradar ao Eterno, porque é necessário que aquele que se aproxima do Eterno creia que Ele existe e que é galardeador dos que o buscam. Hebreus 11, 5, 6. Olha só que interessante que o autor dos Hebreus fala aqui, que pela fé, pela emuná, Enoque subiu. Então, para que ele pudesse agradar ao Eterno, e aqui a gente vê que ele estava o quê? Cumprindo aquilo que o Eterno tinha estabelecido como lei no seu coração. Ele teve que usar a emuná, a fé. A fé já está desde o princípio. E o que aconteceu? A graça do Eterno trouxe ele, por causa que ele se alegrou, ele cumpriu, e ele cumpriu com fé. E o texto continua, né? Pela fé ele foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladava, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar ao Eterno. Ele utilizou a sua emuná. Então, nessa aliança, Enoque aqui, ele não era Erudi, ele era um Benei Adam, um filho de Adão. E ele já tinha emuná, já tinha Hesed, graça, já tinha Torá, já tinha tudo. Só que quando chega Avraham Avinu, existe um salto. É interessante isso. Vemos aqui a presença da lei e da emuná, a fé e a Hesed. Vamos caminhar um pouquinho. Mais um Benei Adam, que era Noah, alcança o favor divino, é poupado do juízo. Olha o texto de Bereshit 6, 5 a 8. E viu o Eterno que a maldade do homem multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração eram só má continuamente. O homem estava corrompido de geração em geração, continuamente ele maquinava o mal, o mal, o mal. E disse o Eterno: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de haver feito. Noah, porém, achou Hesed aos olhos do Eterno. É interessante. O que é Hesed? O que é graça? Graça é um favor imerecido. O texto diz: mas contigo estabelecerei a minha aliança, Noah, e entrarás na arca tu e teus filhos, tua mulher e as mulheres dos teus filhos contigo.
em 6,18, ele disponibiliza um objeto, uma arca, como um elemento de salvação. Em Bereshit 7:1, ele diz o seguinte: depois disse o Eterno a Noa: entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és um tzadik, um justo diante de mim nessa geração. Ele era justo por quê? Porque ele cumpria as leis que o Eterno tinha estabelecido. Ele fazia o bem e não fazia o mal. Muitas coisas nós sabemos o que é bom, o que não é bom. Não precisava nem algo escrito. Nós vemos que vários povos que não têm a Torá, não chegaram, não foi alcançado com a Torá, eles sabem separar o que é bom, o que não é bom, o que faz mal, o que não faz mal para o próximo. Essas coisas estavam no coração desses homens que não tinham Torá escrita, mas tinham impressa no seu coração o básico, a essência. E isso também passava de geração em geração. Nós vamos ver elementos da lei aqui em tradição oral. O Eterno fala: eu estabelecerei contigo uma aliança. Essa aliança não é uma nova aliança, é a mesma aliança que ele fez com Adão, com os filhos de Adão. São os mesmos elementos. Olha só que interessante. Os que são justos são aqueles que cumprem a vontade divina, através da obediência, através do cumprimento dos seus mandamentos, e ter uma emuná, e ter uma fé. Quando o Eterno chama Noah e fala: você vai construir uma arca, e quando ele estava construindo essa arca, as pessoas diziam que ele era um louco, mas só que ele prevaleceu em sua obra, e ele utilizou a sua fé, e continuou trabalhando até o fim. Pode ser que tenha aparecido, alguém tenha falado para ele: Noah, será que você não ouviu, não foi uma outra voz? Será que não foi uma voz da sua cabeça? Será que você não está inventando? Será que você não está delirando? Não, a voz que eu ouvi é a voz do Eterno, e eu vou cumprir isso. Mas você está fazendo num lugar longe do mar, não chove na terra. Olha o tamanho do barco que você está fazendo. E ele perseverou com a sua fé inabalável, até que veio o dilúvio. E o Eterno se agradou com ele. Olha o que diz Hebreus sobre Noah. Pela fé, olha também, tudo pela fé, gente. Pela fé, Noah, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação de sua família, preparou uma arca, pela qual condenou o mundo. Olha só que interessante. Ele foi avisado e temeu, mas pela fé ele foi avisado, porque ele tinha fé. As pessoas que não têm, eu estava falando com Yaakov, acho que semana passada, pessoa que não tem fé em certos âmbitos na sua vida, ele não acredita naquilo, que Deus trabalha dessa forma. Então, para aquela pessoa, porque ela não tem fé, ela não acredita naquilo especificamente, Deus nunca vai trabalhar naquele âmbito. Nunca. Porque para que Deus possa trabalhar naquilo, ele tem que acreditar. Não é verdade?
Ele precisa acreditar. Noé tinha fé. E ele acreditava que o Eterno poderia falar com ele. E o Eterno falou com ele. Pela fé, Noé foi divinamente avisado. Pessoas que acreditam que Deus não fala com os homens, Deus nunca vai falar com ele. Porque não crê. Fala, Roberto. Você falou em Noé, tamanho da fé de Noé. Ele creu e foi, ele e a semente dele foram preservados. É muito interessante isso. Todos da arca foram preservados. Né? A fé dele salvou toda a natureza também. É interessante, né? Que Yeshua fala, o juízo vai ser que nem nos tempos de Noé, tá? Os filhos do Eterno vão ser preservados e os outros vão ser retirados do mundo, né? As Neshamot de Noé e de todos ficaram na terra. Agora as outras Neshamot foram arrebatadas. Saíram do mundo. Eles ficaram no mundo. As outras saíram. Esse é o novo mundo. Esse é o novo mundo. O mundo foi transformado. Esse mundo foi transformado. Redenção. Toda a redenção, desde da aliança que Deus fez com a humanidade, todos os elementos estão sendo preservados, até a aliança com Yeshua. Nós vamos ter redenção, o elemento de sacrifício substitutivo. Tá? Em Bereshit 3:21, nós vamos ver que houve um animal que foi sacrificado, que o sangue inocente dele foi derramado, para que pudesse cobrir a vergonha do casal que tinha pecado e estava nu. Ali tinha o que? Sacrifícios. Adão fazia sacrifícios e ensinou seu filho Abel a fazer um sacrifício, de acordo com o que ele tinha visto. Quando morreu quando foi sacrificado esse animal. Agora Caim pegou para fazer sacrifícios, ele pegou elementos de plantas, grãos, mas só que Abel pegou aquilo que ele tinha ouvido do pai, ou visto do pai, que era um sacrifício de um animal puro. Já na época, a arca mesmo, ela simboliza uma redenção, um objeto de salvação. Quem entrou na arca, se fechou a porta, está salvo. Porque creu, exerceu a sua fé e entrou. No Pessah, quem creu e entrou dentro da casa, o que tinha o sangue nos umbrais, fechou-se a porta, se salvou. O exercício da fé. Precisa acreditar. E sempre esse exercício da fé, sempre esse acreditar, nunca vai ser uma coisa fácil de acreditar. Se fosse fácil, todo mundo ia. Não é verdade? É algo... Deus coloca alguns impedimentos. Para o quê? Para peneirar. Quem crê vai. Quem crê vai obedecer, mesmo que aos olhos do mundo seja uma loucura. Deus não pede para que você creia em coisas que todo mundo crê. Ele pede para que você creia em coisas que ninguém crê. Né? Para o mundo, o sacrifício de Mashiach é loucura. Como é que pode um homem ser executado daquela forma num madeiro e ser o filho de Deus? O mundo, isso é uma história maluca, mas para nós cremos. É difícil crer, o mundo crê nisso, mas nós cremos, porque nós vivenciamos, nós cremos porque nós temos uma experiência com o Eterno.
Nós cremos porque a Torá diz isso. E nós cremos na Torá. Nós cremos em um Deus que é vivo e é presente na nossa vida. Isso nos faz crer. Mas o ímpio, ele não crê. Ele não vai submeter a sua vida num livro que foi escrito há 3.000 anos. Loucura! Para eles, para nós é poder do eterno. Fala, errado. É muito mais fácil não crer, que é você ficar do lado da natureza humana. Você não quer crescer, porque você não crê. Se você quer crescer, tem um preço. Sim. O crer é um exercício. É um exercício que não é para qualquer um. Então nós vamos ter sacrifícios substitutivos. O próprio Noah também, quando sai da arca, ele faz sacrifícios. A aliança requer obediência, fé de um lado e amparo e salvação do outro. O Eterno nos colocou no mundo e Ele tem um propósito nesse mundo. É um acordo, um tipo de um acordo, porque a aliança é como um pacto e o pacto é tipo um acordo. Você vive nessa vida e você tem obrigações para continuar vivendo. E você vai ser abençoado se você fizer o bem. E você vai sofrer consequências negativas se você fizer o mal. É uma aliança que Deus fez com os filhos de Adão. Isso é natural. Isso é normal. Isso é comum. Isso é para cada um. Todos os filhos de Adão. Todos eles que nascem, já nascem com uma aliança. Só que Deus vem mostrar uma aliança superior em outro nível. A aliança que Ele fez com Abraão. A aliança que Ele fez com Moshe. Que possibilita que aquele que tem a aliança de acordo com o que Ele fez com os Benei Adam, subisse de grau, entrasse em uma nova etapa, um novo nível de aliança. E quando chega a aliança com Yeshua, o Eterno quer que aquele homem que nasceu nesse mundo, que tem um pacto com o Eterno, o pacto dos filhos de Adão, que ele se eleve e entre nessa aliança em Yeshua HaMashiach. Ele possibilita que ele saia de um nível quase zero para um nível sublime. E entrando nesse nível sublime, nessa aliança em Yeshua, essa aliança renovada em Yeshua, possibilitará que ele entre na mais alta aliança. Aliança com Ben Davi, Yeshua Ben Davi. Olha só que interessante o que Rav Shaul fala ali em Romanos 2:1. Ele vai falar um pouquinho sobre essas questões. Olha só que interessante. O qual recompensará cada um segundo as suas obras. Deus. O qual recompensará cada um segundo as suas obras. A saber, a vida eterna aos que, com perseverança em fazer o bem, procuram glória, honra e incorrupção. Conforme o nível que ele recebeu, ele vai ser julgado. Porque todos receberam lei. Todos receberam lei. Uns através da lei de Adão, impressa no coração, na sua consciência. Romanos vai falar sobre isso, nós vamos ler. E outros vão receber uma lei já no seu nível mais superior, a lei da Torá, em Moshe. Então, segundo essa lei, ele vai ser também julgado. Ao que muito será dado, muito será
dobrado. Porque para com Deus não há acepção de pessoas, porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. Esse sem lei é entre aspas, porque todos receberam lei. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Olha só que interessante. Os que praticam a lei vão ser justificados. Não estou dizendo, aqui o texto não diz que a salvação ou a justificação vem pelo cumprimento da lei. Não é isso. Aquele que entra na aliança, ele entra pela graça, mas para permanecer nessa aliança ele precisa de cumprir a vontade do Eterno. Em que texto? Poxa. A gente está em Romanos 2. Tá? Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, por quê? Gentios não têm lei, não têm Torá, mas ele tem a Torá no coração, o básico da Torá no coração. Quando esses gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles a lei de Moisés, para si mesmo são leis, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações. É o que eu estou falando aqui. Testificando juntamente com a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. É a lei que foi dada na aliança com os Benei Adam, onde todo ser humano tem consciência do bem e do mal, e tem o seu livre-arbítrio em escolher entre o bem e escolher entre o mal, e o Eterno vai julgar eles de acordo com essa lei que foi dada. Porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entende claramente. Agora estamos lá em Romanos 1. Olha lá. Porque as coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Portanto, tendo conhecido a Deus e não o glorificam como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. O que nós vemos aqui é que as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o poder do Eterno como a sua divindade, se entendem claramente pelas coisas que estão criadas. Ou seja, o homem olha o céu, o homem olha a planta, o homem olha o seu próprio corpo, e ele fala: não é possível. Existe um Deus que criou todas essas coisas. Aqui Paulo está dizendo isso. Muitos dizem que nós viemos do macaco. Muitos dizem que foi uma grande coincidência tudo isso. Evolução, mas aqui Paulo diz que o homem, ele consegue entender, porque o homem é um ser espiritual e foi-lhe dado leis, e a sua consciência mostra o que é certo e o que não é certo. E esses aí se dizem sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível. Ou seja, fizeram deuses e disseram: estes deuses que nos criaram. Loucos, coração insensato, coração que se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Fizeram estátuas de animais e colocaram como se fossem deuses. Por isso também
o Eterno os entregou à concupiscência de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Então Paulo está dizendo aqui que pela visão do homem, pelo entendimento do homem, por aquilo que o Eterno deu como lei e como conhecimento, e por ser o homem um ser espiritual que tem condições de transcender, por isso que ele é a imagem e semelhança do Eterno, transcender e alcançar e entender as coisas espirituais, esse homem é indesculpável. Ele é indesculpável quando ele deixa de adorar ao Eterno para adorar uma criação, uma criatura, algo que é semelhante a ele ou algo que é inferior, como os répteis, os pássaros e os animais e as árvores. A justiça do Eterno já estava, mesmo naquela época onde o Eterno estabeleceu uma aliança com os Bnei Adam. Veio o dilúvio. Yeshua fala: e como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias anteriores do dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se de casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será na vinda do Filho do Homem. Então, o que acontece lá naquela aliança primeira, está acontecendo em todas as outras alianças. Na aliança com os filhos de Adão, ocorreu o quê? A corrupção humana, e o juízo vem do Eterno. E ele separa quem? Os justos. E o juízo vem sobre os que cometem iniquidade. E vem de que forma? Inesperada. Yeshua fala: também na minha aliança plena eu virei de uma forma inesperada. As pessoas estão casando, estão comendo, estão fazendo suas iniquidades, suas transgressões, e virá o juízo. Assim como veio nos dias de Noé. O que a gente está entendendo aqui é tudo se repete. Tudo é um ciclo que se repete. Então a gente entende que o que vai acontecer no futuro é justamente aquilo que aconteceu no passado, mas de uma outra, talvez com uma outra roupagem. Mas a essência vai sempre ser um ciclo. Sempre vai acontecer desta forma. Os elementos são os mesmos, mas só que em níveis superiores. Leis e preceitos, estatutos, antes da outorga da Torá já existia isso. Por exemplo, o Eterno pede para que Noé separe 7 pares de animais puros. E como é que ele sabia o que era animal puro, o que não era animal puro? Não tinha Torá? Não é verdade? Vamos lá ver o texto. Gênesis 7:2. De todos os animais puros, tomará para ti 7 machos e sua fêmea. Mas dos animais que não são puros, 2, o macho e sua fêmea. Então, na época de Noé, Deus já tinha estabelecido quais seriam os animais puros para sacrifício. Por isso que pediu 7 pares. Porque se ele fosse sacrificar, já ia entrar em extinção o animal. E ele pede 7. Já existia a Torá desde daquela época. Se existe animal puro, animal impuro, então nós também podemos entender que existia leis de kasherut. Animais que eles podiam comer e animais que eles não podiam comer. Animais que eles podiam fazer sacrifício e animais que eles não podiam fazer sacrifício. Daí vem o homem e fala: isso é passado. Oxi aboliu a lei.
Olha só que interessante. Já existia Mishpatim, Hukim, Mitzvot antes da Torá. Olha só o texto de Bereshit 26, 3 a 5. Diz o seguinte: peregrina nesta terra e serei contigo. Deus falando para Isaac. Passou. Bereshit 26, 3 a 5. Deus fala assim com Isaac: peregrina nessa terra, ou seja, na terra de Israel, e eu serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas essas terras, e confirmarei, olha só, eu confirmarei o juramento que eu tenho jurado, ou seja, o pacto que eu fiz com o teu pai Abraão, eu estou renovando agora com você. Não é um novo pacto, é o mesmo, só que eu estou renovando aquilo que eu prometi para Abraão e sua descendência. Você é a descendência. É a mesma coisa que eu falei com ele, eu estou falando com você. E multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu. A mesma promessa. Deus falou das estrelas do céu para Abraão. Está falando com Isaac. E darei à tua descendência todas essas terras. Falou com Abraão a mesma coisa. Está renovando com Isaac. E por meio dela serão benditas todas as nações da terra. A mesma coisa que falou com Abraão. De ti serão benditas todas as nações. Por quê? De ti virá Israel. E de Israel virá Davi. E de Davi virá Mashiach. Olha só as alianças aí. Vem afunilando. E depois ele fala assim: portanto, Abraão obedeceu a minha voz e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. Abraão conhecia estatuto, preceito e lei e mandamento. Era tudo oral. Torá oral. Torá oral já existia desde Adão. Olha só. E ele fala, ele foi obediente. Ele permaneceu na aliança. Agora, Paulo vai falar que ele foi justificado por causa da fé. E ele creu e ele foi justificado porque ele creu. E isso foi imputado como justiça. E ele não recebeu essa graça porque ele obedeceu às mitzvot. O texto diz que ele creu e por isso lhe foi imputado por justiça. Então ele entra na aliança, é confirmada a aliança por causa da fé. Que é o mesmo elemento que estava lá em Enoque, que nós vimos, que é o mesmo elemento que estava em Noé, que é o mesmo elemento que estava em Abel. Tudo é um ciclo e tudo se cumpre. É fé, é graça, é mandamento, é obediência, permanência na aliança, renovação de aliança em aliança. Não existe nova aliança. Existe a mesma aliança que está sendo renovada a cada dia. As mesmas leis, as mesmas coisas. Não há nada novo. É tudo está na Escritura. Tudo são sombras daquilo que iriam acontecer. Não pode mudar. Por isso que é eterno. Por isso que diz que a aliança é eterna. Se é eterna, não pode ter fim. Ela pode modificar. Ela pode subir de nível, mas os elementos permanecem. Sempre permanecem.
sempre permanecem. Então a gente vê que a última aliança com Yeshua terá todos esses elementos. Porque se até agora teve, a última também vai ter. Tem que ter. Confirma. É a palavra do Eterno. Baruch Hashem. Vamos ficar por aqui, por causa já deu 1 hora já, né? Baruch Hashem, né? Mas, Ahim, é um tema muito maravilhoso, porque ele vai desmistificar e vai dar uma clareza, uma revelação assim mais profunda sobre as alianças.